Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje, para conversar com vocês sobre educação, aprendizado e talentos. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir a você, se você não assinou o canal ainda, para você clicar aqui embaixo e assinar e marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está ouvindo o podcast e não assinou o podcast ainda, procurar ele na sua plataforma de preferência e fazer a assinatura para ser notificado quando saem também os novos episódios. Então, a gente vai conversar sobre essa nova realidade que a gente vive hoje, em que educação e aprendizado são duas coisas em fluxo, em menos fluxo do que deveriam estar até o momento, e talentos é uma questão espinhosa para as empresas, porque você tem dois problemas. O primeiro, o de encontrar, e depois o de reter, né, Alexandre? Exatamente. Esse assunto é um assunto bem interessante, porque acho que assim como vários negócios estão passando por um grande momento de transformação, a educação e o aprendizado estão, eu diria aqui, nesse momento passando por uma gigantesca transformação, assim como a música, a mídia, tal, passou algum tempo atrás, agora é a educação que está, digamos, no meio, sentindo mais forte essas grandes transformações. O que eu me refiro basicamente ao fato de que as possibilidades de estudo, de aprendizagem são gigantescas e há uma grande discussão se vale a pena fazer a educação formal no que tange a universidade, ou seja, se vale a pena você entrar na universidade, se formar e a partir daí, digamos, ir em busca do que seria um emprego ou uma forma de trabalho. Eu não gosto mais de falar o nome emprego em si, porque eu acho que é outra instituição, outra coisa que está Decadência. Não sei se a palavra é decadência, mas em transformação, né? Porque o trabalho não vai acabar, talvez está acabando a forma de emprego tradicional que a gente mais conhece, que é o fato do cara ir para um escritório, para uma indústria e trabalhar durante 8, 9 horas e ter que chegar cedo, sair tarde, longe de casa na maioria das vezes. Ou seja, esse formato está se transformando, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com produção que não seja necessariamente algo que tenha que ser feito no maquinário de produção industrial, né? Ou seja, estamos falando de alguém que trabalha no escritório, produzindo software, escrevendo determinado tipo de artigo, ou contabilidade, ou seja lá o que for. Não há mais nenhuma necessidade que essa pessoa esteja confinada num ambiente único e nem muito menos que as suas horas de trabalho sejam exatamente as mesmas e contínuas da forma tradicional. Mas, enfim, vamos voltar para o assunto que é a questão da educação. Então, acho que há uma discussão grande. Saiu um artigo na semana passada na Business Insider falando das grandes companhias americanas como Google, Netflix, Apple, que já tem uma grande quantidade da sua força de trabalho, que são pessoas que não têm nível universitário e que eles não têm nenhum tipo de problema em contratar esse tipo de profissional. E nós... Porque várias dessas empresas foram criadas por pessoas dessa mesma situação. Bom, o Steve Jobs é um excelente exemplo. Pelo que eu vi outro dia, o Larry Page da Google também é um exemplo interessante, que não terminou o que estava fazendo. Terminou, lógico, a graduação, mas não terminou após que ele estava fazendo quando começou o Google, né? O Mark Zuckerberg largou no caminho. Mas, enfim, então a reportagem fala sobre isso e que, ou seja, eles hoje nem olham esse tipo de pré-requisito na hora que alguém se candidata. Isso está bastante alinhado com o que a gente vem falando aqui, a gente já tocou nesse assunto em alguns dos nossos vídeos, que a possibilidade de obtenção de novas habilidades hoje em dia
é gigantesca, e não faz, dependendo do tipo de atividade que você vai exercer, talvez não faça nenhum sentido de fato você entrar para a universidade e gastar uma quantidade de dinheiro significativa. Claro que você também pode estudar numa universidade, digamos, governamental e tal, onde você não vai ter o problema do custo, você vai ter outro tipo de custo que talvez você não termine a sua faculdade no tempo normal por algum tipo de greve, algum tipo de problema, vai ter um custo e pode incorrer num custo indireto. Mas a questão aí toda é se vale a pena ou não seguir esse método formal. E o que a gente tem visto cada vez mais é que, ou seja, aquela certeza que se falava no passado, entre e siga o caminho normal, faça uma boa escola, depois faça uma boa universidade, alguns fazem uma pós-graduação direto, outros não. Isso com certeza vai gerar para você um bom emprego. E o que a gente vê hoje em dia é que isso, obviamente, não é verdade de nenhuma forma. Ou seja, o número de universitários que se formam e que estão desempregados é muito grande. E muita gente, dependendo da área de atuação, muita gente que está empregada nunca fez ou nunca concluiu a universidade e são profissionais de excelente nível e não há nenhum motivo pelo qual eles não possam exercer o seu trabalho, né? Então, a questão hoje várias outras oportunidades e outras formas de estudar, como cursos online, mesmo livros que podem, ou seja, são muito mais acessíveis. Você tem diversas formas de obter conhecimentos e habilidades que não necessariamente indo para a faculdade, até porque já tem vários estudos demonstrando que o que você aprende no início da faculdade, quando você chega no fim da faculdade, mais da metade não serve para nada. E eu acho até bastante otimista, porque eu acho que é muito mais do que a metade do que você aprendeu não serve para nada. Talvez seja 80% a 90% do que você aprende não tem aplicação direta com o que você vai exercer, né? A questão é qual é a expectativa das pessoas, né? E a realidade é que, para quem tem o desejo de ir atrás do conhecimento, o conhecimento está disponível. Ele está disponível em grande parte de graça ou por um custo muito baixo, desde que a pessoa saiba onde procurar e desde que a pessoa tenha a vontade de procurar. Existe um outro fator aí que é um fator importante. Eu vi recentemente até artigos sugerindo que em breve isso vai deixar de ser importante por uma questão da tecnologia, mas ainda assim hoje é uma questão importante, que é a questão da língua, né? Se você fala inglês, você tem uma facilidade muito maior de encontrar fontes autoritativas de informação a respeito de quase qualquer assunto no planeta. E porque mesmo que o artigo não tenha sido originalmente escrito em inglês, ele foi traduzido para o inglês em algum momento. Isso é uma quase que certeza. Então, com isso é uma grande vantagem. Se você fosse me perguntar hoje o que é mais importante, você ter um curso universitário, você falar inglês, eu diria que falar inglês é mais importante. Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, inclusive, eu acho que falar inglês é mais importante do que falar português, mas aí é uma outra discussão. Outra discussão. Aí algumas pessoas especulam que, graças aos avanços do Google Translator e novas formas de você usar a tecnologia de tradução, botar coisa no ouvido, você já ter uma tradução em tempo real. Então essas coisas estão chegando, tem exemplos já vivos aí no mercado. Ainda não é uma coisa perfeita, mas a gente sabe que é uma questão de poucos anos até ser muito bom, vamos dizer assim, né? O exemplo que eu dou, já dei diversas vezes do Google Translator, para mim é o melhor, onde num espaço de 5 anos a melhora é gritante e você consegue hoje traduzir um texto de torno de 2 páginas sem que na maioria das vezes aconteça nenhum erro. Você pode ter questões de estilo que
não ficou bom, vamos dizer assim, né? A expressão traduzida para o português ou do português para o inglês não ficou a mais adequada para aquela língua, né? Mas não está errado, né? Então esse avanço é muito grande e é possível então que isso venha tornar o inglês um fator menos relevante, mas ainda assim eu acho que a facilidade de você poder se comunicar diretamente com as pessoas na mesma língua vai ser sempre um diferencial. Agora, tendo esse diferencial, você tem um mundo enorme de cursos oferecidos, inclusive pelas próprias universidades, e algumas das melhores do mundo, que você pode fazer através de sites de estudo à distância, como o Coursera ou edX, se não me engano, outro, onde você tem cursos oferecidos pelas universidades para alunos remotos. Inclusive, muitos com a opção de você ter o certificado daquele curso, né? Não um curso de graduação, mas as cadeiras, né? Vamos dizer assim. E aí você pode montar o seu programa escolhendo as cadeiras das diferentes universidades do planeta, né? Universidade na Austrália, universidade na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Espanha. Tem cursos em espanhol, tem cursos em português, tem cursos em inglês, a maioria em inglês, né? Sabe? Mas tem muitas opções. Isso para questões mais acadêmicas mesmo, estudo mais focado no modelo acadêmico, disciplinas de universidade. Você também tem, para coisas mais práticas, plataformas de ensino à distância como a Udemy, que oferecem cursos normalmente mais práticos de utilização de softwares, esse tipo de coisa. Então, a gama de opções que você tem para melhorar o seu portfólio de conhecimento e de habilidades é muito grande hoje. Sem dúvida. E como você falou, ou seja, também tem muita gente que estuda e que obtém bastante conhecimento e habilidade usando vídeos no YouTube, né? Ou seja, e os vídeos do YouTube, como você pode ligar as legendas, então, ou seja, a legenda ela faz uso do tradutor, então você liga lá a legenda em português, por exemplo, então mesmo que o vídeo seja em inglês, as legendas vão aparecer ali em português, o que facilita enormemente para quem tem dificuldade com outro idioma, né? Inglês é um exemplo, mas pode ser francês, pode ser espanhol, pode ser russo, pode ser qualquer outro idioma, dado que o Google tem tradutor para, sei lá, uma quantidade gigantesca de idiomas. E isso permite ou seja, que as pessoas possam aprender novas habilidades sempre que elas quiserem. E isso é um diferencial, é algo bastante importante, porque nós estamos passando por um momento de transformações gigantescas, ou seja, reaprender, aprender e reaprender é uma necessidade cada vez maior e cada vez mais presente, né? Ou seja, as profissões vão desaparecendo muito rapidamente, as pessoas terão que buscar aprendizado se quiserem encontrar novas formas de trabalho, dado que os trabalhos vão sendo extintos porque os algoritmos, as inteligências artificiais ou os avanços que surgem fazem com que aquela profissão não exista mais. Então, as pessoas vão ter que aprender de alguma forma para poder voltar a conseguir exercer alguma atividade. Então, que é o lado das pessoas, né? Aí tem assim, do movimento que as pessoas precisam e devem fazer. Agora, tem um lado das empresas, né? Que nesse mundo de incertezas e de mudanças, você tem a questão de como as empresas fazem para encontrar os talentos que a gente mencionou, né? Como é que elas encontram as pessoas que têm esse é o termo moderno, né? Talentos é o nome moderno para encontrar as pessoas, né? Que ela precisa e que tem o conhecimento que vai contribuir para ela, e como é que ela faz para reter essas pessoas uma vez que ela consegue, né? Porque e treinar, né, às vezes.
Não, treinar, para mim, é o óbvio que hoje em dia, inclusive, é uma das questões de retenção, né? Porque você tem o seu tempo e você pode aplicar o seu tempo em se treinar em coisas de seu interesse. Agora, a empresa deve estar interessada em que você também se treine em coisas que são não só as do seu interesse, esperamos que todas sejam, mas também, principalmente, daquelas que são interesse dela, né? Porque, eventualmente, você, como pessoa física, você pode, naquele momento, por exemplo, não estar querendo dispor dos recursos para você fazer um treinamento formal que tenha um custo mais elevado, né? E se a empresa tem um interesse naquilo, esse é um investimento que ela pode estar disposta a fazer para capacitar você mais naquela área que é de interesse dela e como parte do processo dela de retenção na empresa, né? Me chamou a atenção, no ano passado eu vi uma palestra de um evento lá nos Estados Unidos e o que me chamou a atenção nessa palestra, eu vi pelo YouTube, foi justamente o fato de que o assunto a ser abordado é como que como que a empresa da pessoa que estava dando a palestra fazia para contratar desenvolvedores, né? Ou seja, a empresa era uma empresa pequena, eles desenvolvem um dos frameworks aí usados por quem faz desenvolvimento com Node, é o Sales.js. Eles são uma empresa pequena e o problema para as empresas pequenas justamente em se tratando de empresas pequenas nos Estados Unidos, é como conseguir talentos e o custo dos talentos, né? Engenheiro de software, bons engenheiros de software custam bastante caro nos Estados Unidos. Aqui eles também custam caro e aqui eles custam, além deles custarem caro, eles são bastante raros, né? Ou seja, Escassos. é dificílimo encontrar engenheiro de software com a mesma, digamos, facilidade que você encontra, ou facilidade também não é a palavra, mas digamos, com a abundância ou com a maior quantidade que existe nos Estados Unidos, principalmente na região do Vale, né? onde eles estavam naquele evento. Mas voltando ao assunto, então como é que ele fazia para encontrar e treinar as pessoas? Ele falou que ele contratava os atendentes do Starbucks, os baristas do Starbucks. E aí ele explicou por quê. Porque o método de desenvolvimento que eles utilizam dentro da companhia, dele no caso, se baseia em fazer desenvolvimento utilizando o framework Sales para poder criar as soluções. Então, o que ele descobriu? Ele descobriu que as pessoas que trabalham no Starbucks, observando como que elas trabalham, elas seguem rigorosamente um padrão bem definido na hora que elas vão preparar cada tipo de café ou de bebida que você pode comprar no Starbucks. Então ele falou, bom, se essas pessoas conseguiram ser treinadas para poder fazer os diferentes tipos de bebidas, se eu treiná-las para usar o framework da forma que eu quero que elas façam, para desenvolver os diferentes tipos de pedaços de software, eu consigo ter estas pessoas no nível inicial para poder ter um arranque, e depois eu só preciso ter engenheiros de software com maior nível para juntar esses pedaços e dali para frente ganhar um pouco mais de profundidade digamos, e de qualidade, mas que a garantia de arranque funciona perfeitamente bem no caso dele, desde que a pessoa seja bem treinada, e que ele já tinha feito isso com 5 ou 6 pessoas na empresa dele e que isso estava funcionando muito bem. Então, o que ele defendia que algumas pessoas que estavam querendo iniciar startups, iniciar algum tipo de experimento, de nova tentativa, de novo desenvolvimento de software, que essa poderia ser uma forma econômica, digamos, de encontrar talentos, de treinar os talentos, desde que, obviamente, você consiga utilizar um framework, algum tipo de padrão que possa ser treinado
de uma forma simples. Nós sabemos, tanto eu quanto você, que desenvolver software não é tão simples assim, não é uma coisa que você consegue dominar tão rapidamente, principalmente porque você tem que ter um pensamento estruturado, organizado, tem que criar uns algoritmos. Isso não é tarefa elementar que você consegue ensinar tão facilmente. Mas em se tratando de software... Essa é a realidade aqui agora. Não, mas em se tratando de softwares que basicamente são de inclusão, exclusão, alteração de dados, ou seja, a parte básica, digamos assim, de cadastros elementares, ou seja, isso pode ser bem feito por profissionais que não tinham a intenção de trabalhar nesta área, mas que estão dispostos a aprender esta nova habilidade e podem ser treinados iniciando, digamos, a sua vida essa nova vida de desenvolvedor e tal, utilizando um padrão desde que bem claro e bem limitado. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de alguém que pegou pessoas que faziam uma atividade completamente diferente e trouxe para um outro mundo, dando a elas um aprendizado de uma habilidade que transforma completamente a carreira das pessoas. É claro que não são todos que podem fazer isso, nem que querem fazer isso, mas isso é uma possibilidade que não exige necessariamente que a pessoa vá cursar uma universidade para poder se transformar num engenheiro de software. O ponto central do que você está falando, na verdade, é o seguinte, que você quer contratar as pessoas pela pessoa, pela capacidade que a pessoa exibe e não pelo treinamento dela, porque o treinamento você pode dar a ela direcionado. E o que é muito mais importante é o que ela está trazendo com ela, vamos dizer assim, até aquele ponto. Né? Acho que, sim, se a disposição que ela tem, né? Não, então, se a gente espremer isso que você contou, essa história toda que você contou, aí a gente tira isso. Né? O que importa, na realidade, primariamente, é a habilidade da pessoa de aprender, certo? A disposição dela de aprender coisas novas e seguir com aquilo, né? Exato. Porque aí você pode dar o conhecimento a ela e daí em diante desenvolver essa pessoa. Ou seja, acho que esse é o key takeaway, como a gente chama, né, da apresentação dessa história. Exatamente. Acho o interessante é saber que já existem empresas fazendo isso com profissionais que estão dispostos a mudar a sua atividade e aprender. É claro que, na hora que a gente está falando aqui, isso parece uma coisa absolutamente simples e que vai dar certo para todo mundo. Não é nem simples, nem vai dar certo para todo mundo, porque o exemplo em questão aqui é desenvolver software e não são todas as pessoas que querem desenvolver software nem que conseguem, né? Algumas têm até vontade, mas têm dificuldades inerentes que não conseguem e que elas não estão dispostas, digamos, a vencer essas dificuldades. Né? Correr atrás, né? Porque a questão da disposição é fundamental. Conseguir, 90% da população mundial deve conseguir, se dispuser a correr atrás de aprender. Né? Mas não é de forma alguma de um dia para o outro fácil. Então isso afugenta muita gente, porque quando a pessoa percebe o quanto ela vai ter que estudar, muitas vezes ela desiste, que acha que não vai conseguir nunca. E esse, por outro lado, é um problema para as empresas também, né? Porque isso que a gente está falando é uma coisa que é interessante para atrair pessoas e para reter pessoas numa empresa que já tem um determinado tamanho, que tem um faturamento que permite a ela bancar o tempo de aprendizado dessas pessoas, né? O que muitas vezes não é o caso de uma empresa pequena ou de uma empresa startup, principalmente as que não têm ainda funding, né? A questão da aprendizagem e da retenção também vai alinhada com o que você acabou de mencionar, dentro das empresas as pessoas também querem continuar obtendo
novas habilidades e aprendendo outras habilidades. Então, né, é importante que as empresas, sejam elas pequenas, as startups até parecem que as mais estabelecidas já têm adotado algumas práticas, dias de troca de aprendizagem, né? Ou seja, de dias dedicados a trocar conhecimento, sejam entre diferentes equipes, ou mesmo estudar em conjunto novas habilidades e buscar outros conhecimentos. Então, isso já começa a ser uma prática em algumas das startups que já perceberam que essa é uma boa forma de reter talentos e de fazer com atrair novos. E de atrair novos. As empresas maiores, elas ainda não têm, talvez, essa mesma percepção, o que é um problema, e muitas vezes não incentivam também que os seus talentos busquem conhecimento e novas habilidades, porque elas temem que esses talentos possam sair da companhia, dado que não podem utilizar aquelas habilidades dentro das atividades que fazem na companhia, o que obviamente é um pensamento absolutamente equivocado, mas ainda é uma questão bastante comum no que a gente vê nas empresas maiores, digamos. Tem até um quadrinho, um memezinho que circulou aí já várias vezes no passado, que seria, vamos dizer assim, um CFO conversando com um CEO, onde ele fala, não, mas e se nós treinarmos a nossa mão de obra e ela for toda embora? E aí o CEO responde, olha, vamos pensar para o outro lado, e se nós não treinarmos e ela ficar? Né? Exatamente. Essa questão ela é bem profunda e importante, dado que cada vez mais a gente sabe que as empresas vão precisar de talentos que possam ajudar a empresa nas suas tarefas, nas suas atividades, sejam de atualização, sejam de criação de novos produtos e serviços, e não necessariamente esses talentos vão estar dentro da companhia, né? Ou seja, a forma de trabalhar está mudando radicalmente, e você vai precisar atrair as pessoas que estejam elas onde estiverem, que vão dedicar algum tempo a estar com você, e só vão dedicar tempo a estar com você se encontrar em você algo que justifique a permanência para poder executar o trabalho. E isso não é necessariamente apenas salário ou pagamento pelas horas trabalhadas. Isso é muito mais amplo, dado que as pessoas hoje estão muito mais, os profissionais estão muito mais ligados com propósito, com a natureza da companhia, com o produto final, com várias outras capacidade de aprendizagem, troca de conhecimento, ou seja, o que faz hoje o talento ficar com a companhia ou trabalhar naquele projeto ou em N projetos é um conjunto de fatores, não necessariamente apenas a remuneração. A realidade é que hoje, se você não está aprendendo, você está ficando para trás, você está ficando mais próximo de estar à margem do mercado, né? Essa é a grande realidade. Mas é uma realidade que muita gente não entendeu ainda, a maioria, e é uma realidade que as empresas também ainda não entenderam. Mas à medida que mais pessoas têm essa visão, a empresa que apoia no aprendizado do funcionário, do colaborador, ela ganha força para a retenção das pessoas. E a empresa que não dá esse apoio, ela perde capacidade de retenção dos melhores profissionais, porque os profissionais que estão cientes disso sabem que não podem passar ano após ano fazendo a mesma coisa e da mesma forma e achar que vai terminar bem para eles. Não vai, né? Então, essa é uma situação ainda que ela ainda está num início de transformação, eu diria, né? Você tem agora um pouco mais de pessoas despertando para a necessidade de continuarem estudando, né? A realidade é que você vai ter que estudar pela vida inteira hoje em dia, se você
quiser se manter atualizado com o que está acontecendo no mundo. E um ponto que eu gostaria de reforçar especificamente, que é um ponto em que o brasileiro, de forma geral, ele deixa muito a desejar, que é na leitura, né? A média de leitura de livros no Brasil, ela é pífia, né? E ler, vamos dizer assim, é uma das melhores formas de você aprender, né? Eu não vou... assim, eu particularmente, né, sou um leitor compulsivo, né, não vou querer cobrar de ninguém, nem sugerir para ninguém ler tanto quanto eu leio, mas é importante, vamos dizer assim, que você tenha noção de que se você não tem o tempo para poder fazer um curso nesse momento, não tem o recurso financeiro para isso, você não deve deixar de buscar conhecimento. Você pode buscar ele online, através de leitura de artigos, através de vídeos, ou comprando livros novos, recentes, a respeito da área que te interessa, né? Podcast? Podcast. Você tem uma grande gama de opções. Geralmente, né, o que acontece é que você toma conhecimento e contato com um tema através de um vídeo, um podcast ou um artigo, e aí, se você quer se aprofundar naquele tema, você busca um livro, um curso, ou os dois. Ou N? Ou muitos, né? Depende da sua disposição, né? É a mesma coisa que a gente falou antes de correr atrás. Né? Se você... É o que nós estamos fazendo e contribuindo aqui, ou seja, as pessoas que vêm e assistem os nossos vídeos, elas estão tendo a possibilidade de aprender e ter insights e ter algum tipo de novo conhecimento. Elas podem assistir o vídeo, elas podem ouvir o podcast. A partir daqui, elas podem sair buscando mais conhecimento, como você falou, buscando artigos, pesquisando na internet, vendo outros vídeos disponíveis no YouTube, fazendo cursos online. Aí, a partir daí, você depende, obviamente, de cada indivíduo, né? A aprendizagem, ela depende muito do impulso das pessoas e da vontade da pessoa em querer aprender aquilo que lhe interessa. Então, ou seja, o único local onde lhe impõe aprendizado é na escola, e isso supostamente também está com os dias contados, dado que a educação fundamental também está em transformação. Mas, enfim, eu acho que a gente passou pelos assuntos que a gente queria abordar aqui, e a mensagem ela é essa, ou seja, é uma mensagem positiva de que existem várias formas de estudar e de obter aprendizado. É importantíssimo isso que o Maurício falou ainda há pouco, ou seja, é uma das coisas que eu, há algum tempo na minha vida, faço diariamente. Ao final do dia, perguntei o que eu aprendi hoje. E o aprendizado pode ser porque eu busquei aprender alguma coisa ou porque eu aprendi alguma coisa no meu tempo de trabalho. Estou trabalhando em algum projeto, estou trabalhando em algo no meu ambiente de trabalho e aprendi alguma coisa que eu não sabia. Seja ela porque eu fiz alguma coisa que deu certo, eu precisava e aprendi alguma coisa interessante, seja porque eu fiz e deu errado e aprendi um jeito que não é o jeito de se fazer. Ou seja, aprender como não fazer é um excelente aprendizado e ele é fundamental para que você consiga fazer certo. Ou seja, então, ou seja, saber, ou seja, verificar se você está tendo a cada dia novos aprendizados é fundamental, porque se você está passando muito tempo e você descobre que você não está aprendendo nada novo, você tem duas decisões a tomar, né? Uma delas é, bom, isso está bom para mim, é assim, eu não preciso fazer nada, e você corre um risco grave de não conseguir depois ter nenhum tipo de atividade que lhe remunere alguma coisa. E a outra é, bom, estou aprendendo, tá legal, então continuo nesse processo de aprendizado contínuo, e isso vai lhe dar uma capacidade de adaptação que provavelmente vai lhe permitir
encontrar formas de trabalho de remuneração ao longo da transformação da sua vida, né? Então, acho que isso são os temas, no meu ponto de vista, bem importantes serem retidos. Eu acho que a gente teria assunto aqui para falar durante horas. Certamente vamos voltar a abordar vários dos temas que a gente abordou aqui. Eu gostaria de terminar deixando aqui um ponto motivacional, né? Que é a importância, como eu falei, de você ler. E como eu falei, eu pessoalmente sou um leitor compulsivo. Eu estou sempre lendo um mínimo de 2 livros, um livro de negócio, um livro de ficção. Em nenhum momento do ano você vai me encontrar sem estar lendo pelo menos esses 2 livros, um de ficção e um de negócio. Em termos de negócios, eu leio de 12 a 18, mais ou menos, por ano. E em termos de ficção, como uma leitura mais leve, teoricamente muito mais rápida, eu leio muito mais. No ano de 2018, eu li aproximadamente 180 livros, ou seja, uma média de 1 a cada 2 dias. E isso enquanto eu faço tudo da minha vida profissional em paralelo. Então, gente, é possível você estudar, é possível você ler, é possível você assistir aula remota. Todas essas coisas são factíveis e ao alcance. Só precisa ter a vontade de começar. E disciplina, e uma boa forma é aproveitar o tempo de deslocamento da sua casa até o seu atual trabalho. Se você vai a um escritório ou, Ouvir sei um lá, uma podcast. fábrica, ou seja, você tem, sei lá, 30 minutos da sua casa até o seu trabalho, ida e volta é 1 hora. Se você vai ouvir um podcast de 1 hora, você por dia vai ouvir um. Ou seja, ao longo de 5 dias você vai ouvir 5 podcasts. São 20 por mês, são 240 por ano. Tem conhecimento pra caramba em 240 podcasts. Se você Então, ouvir audiobooks só também, transformar o hábito. né? Audiobooks também. Audiobooks seria perfeito. Audiobooks, como a gente já falou, ele tem um pequeno problema, que eu acho que a quantidade de audiobooks em português É é pequena. ínfima. Se você consegue entender inglês, audiobooks é maravilhoso, porque realmente você pode ouvir em qualquer local, e você baixa no seu telefone e você consegue ouvir ali, assim como podcast. Mas, enfim, a mensagem acho que é positiva do jeito que o Maurício falou, e só requer vontade e disciplina, porque oportunidade tem aos montes. Então ficamos por É aqui, gente. isso, Obrigado por escutar a gente até aqui. então.